Pessoal, então assim, eu vou falar um pouquinho de choque, eu vou dividir a aula em duas partes. A primeira, o que me chamou a atenção, foi a questão do manejo de crise, certo? Coincidentemente, eu acabei de fazer o SAVA, né? E a avaliação e a condução numa situação crítica, ela é muito importante para a gente. É um aprendizado muito difícil, é uma coisa contínua e precisa de uma estrutura muito grande. Mas existem algumas técnicas que a gente pode usar para a gente otimizar, ou para a gente, pelo menos, sem uma estrutura muito grande, conseguir alguma coisa no sentido de melhorar o manejo de situações críticas, certo? Eu vou falar um pouquinho de choque depois, bem rápido, de choque não, dessa síndrome hipotensiva. Bom, então, aspectos do manejo de crise. Numa situação de crise de hipotensão, por exemplo, eu tenho que saber funcionar uma PAM, saber funcionar o central. Se numa situação de hipotensão souber funcionar com ultrassom é melhor, porque a jugular vira uma fita, certo? O conhecimento teórico, eu tenho que funcionar a gasometria, por que eu tenho que funcionar? Porque esse paciente eu posso precisar de gasometrias seriadas, porque eu preciso de ver o delta PP. Isso aí, vocês vão obrigatoriamente sair daqui sabendo, certo? Com o estudo contínuo, com as sessões, com os estudos M1, M2 e M3. Porém, essas definitivamente não são as únicas habilidades que vocês têm que ter. Tem sido muito discutido até assim, começo da década de 2000 até 2010, agora deu uma monada porque aparecem outras maneiras de abordar a situação, mas foi muito falado sobre essas habilidades não técnicas, que são habilidades comportamentais, incluindo cognitivas e interpessoais. E elas são categorizadas em 3 tipos, né? Gerenciamento de tarefa, trabalho em equipe, conscientização da situação, que eu acho que é uma coisa que peca-se muito no dia a dia, né? E tomada de decisão, certo? Então, tem esse artigozinho do PJ que ele descreve bem, né? Ele cita um outro artigo que é de 2003, que ele foi mais ou menos o que parametrizou a avaliação dessas habilidades não técnicas, e ele define essas habilidades não técnicas da seguinte forma: são recursos de habilidades pessoais, sociais e cognitivas que complementam as habilidades técnicas e contribuem para o desempenho eficiente e seguro, né? Diminuindo a chance de erros e acidentes. E aí, desde 99, se fala nessas habilidades não técnicas, né? Em que consiste, mais uma vez, gerenciamento de tarefas, trabalho em equipe, conscientização da situação, autoconfiança e tomada de decisão. Bom, gerenciamento de tarefas quer dizer o que é que eu vou fazer primeiro, o que é que esse paciente precisa primeiro. Como é que eu exercito isso no dia a dia? Todos os dias que eu faço, eu exercito isso aqui. Enquanto eu estou induzindo, às vezes, a gente fica naquela ânsia de querer tomar logo o paciente logo e não dar o tempo necessário para o anestésico, o opioide e o relaxante muscular fazer o efeito necessário. Enquanto eu estou ventilando ali, eu vou diluir um pouquinho o anestésico. Aí eu amenizo a minha ansiedade, né? Diluo o anestésico, ventilo um pouquinho o paciente, vou fazendo devagarinho o anestésico. Isso aí eu consigo dar tempo ao tempo. Então, assim, esse gerenciamento de tarefas, quer seja, não ter ansiedade para fazer uma coisa logo ou priorizar alguma coisa antes. Trabalho em equipe, né? Quem faz o quê? Você está numa reanimação cardiopulmonar, você tem que delegar funções. A coisa que atualmente tem me deixado assim, estressado, é uma besteira, é quando eu peço alguma coisa para o pessoal de enfermagem, a pessoa vai pegar, bota na minha mesa e não me avisa. Aí estou precisando da coisa, cadê a coisa, cadê a medicação, por exemplo, um vasoconstrictor para mim. Aí, não, doutor, faz tempo que eu botei aí. Falta de treinamento de equipe, certo? Porque toda comunicação dentro de uma sala de cirurgia tem que ser em alça fechada. Eu peço, a pessoa diz confirma o que vai fazer e diz que fez, né? Conscientização da situação. Já citei exemplo na hora do caso clínico, né? É aquela pessoa que para funcionar uma PAM, tem dificuldade e esquece do mundo afora e fica naquela PAM. Eu já vi várias vezes colegas anestesistas fazendo isso. Aí vai para eu já vi inclusive colega anestesista tentar funcionar radial e lá no mesmo braço, de tão aficionado que ficou pela PAM. Isso
não é raro. Não é a questão da PAM lunar e radial, mas essa perda da consciência de situação, eu tenho absoluta certeza que todos vocês já passaram por situações parecidas. Eu não tenho nenhuma dúvida. Certo? O que é que eu sugiro para o residente? Sempre que você for, e aí por isso que a sessão clínica é interessante, e é por isso que eu sempre pergunto, quando o residente está comigo, eu sempre pergunto o que é que você quer fazer. Por mais que eu não aceitar nada que você faça o que você falou. Não concordar, você falou, mas você traçou estratégia, um planejamento, e se eu não concordar, beleza, eu vou explicar porque eu não concordei. Mas você, obrigatoriamente, tem que chegar na sala de cirurgia com um planejamento anestésico. É inaceitável você, como residente, chegar na sala e não saber o que vai fazer com o paciente. Bom, autoconfiança e tomada de decisão por exemplo, e eu me incluo, como eu sempre gosto, eu estou fazendo uma crítica a esse caso, e eu me incluo como o caso que eu falei anteriormente, esse paciente, o choque, né, tinha a cabeça de gato, rabo de gato, mas assim, como não tinha sangramento, assim, visível e não tinha falado, não se acreditou no choque hipovolêmico. Não se tomou a decisão de repor a volemia do paciente. Né? Então, aí, essas características, ela tem subcaracterísticas, ele chama, como é que ele fala em inglês, mas tem subitens, né? Que aí, manejo de tarefa, planejamento e preparo, priorização de procedimentos, manter padronização, identificar e utilizar os recursos, né? Numa parada, você já pede para trazer o carrinho de parada, por exemplo, a sala de cirurgia para o lado do paciente. Trabalho em equipe, mais uma vez, consciência da situação, antecipação. Então, se você sabe que você vai ter algum problema, você acha que vai ter algum problema, você já dilui alguma medicação no paciente cardiopata, você não vai fazer hipotensião nenhuma, você já começa ali com uma PAM sedução. Isso é consciência da situação que você falou ali, tá bom? E tomada de decisão. Então, são coisas que parecem muito teóricas quando a gente começa a ler. Mas, na prática, se você tiver consciência dessas habilidades não técnicas, lhe ajuda. E é isso que esses autores falam. Eles pegaram, tem vários estudos que falam que pegaram residentes que estão em várias fases do treinamento e fizeram simulação de situações em que no comentário, no debriefing, eu não achei uma tradução legal para isso, mas na discussão sobre o manejo, né, da situação, eles não falaram de nada técnico. Eles não falaram, eu esqueci de fazer adrenalina naquele caso. Não falaram nada disso. Assim, você deixou de fazer isso. Eles abordaram somente a capacidade dessas habilidades não técnicas. Né? E houve melhora no manejo das situações de crise. Esse é o trabalho que, mais ou menos, inicialmente parametrizou essa questão das habilidades não técnicas. Então, se você quiser ter uma noção inicial e objetiva e rápida, esse artigo é interessante para você ter essa noção. Existem vários outros. Aí eles utilizam tabelas de avaliação, né? Normalmente, essas avaliações são feitas em situações simuladas. Mas eu sempre falo para vocês, como eu falei na discussão agora do caso, eu falo rotineiramente, é uma das coisas que vocês devem chegar no final da residência e achar que eu estou repetindo demais, é a questão da prática deliberada. Né? Toda anestesia que eu faço, eu revejo o que é que eu fiz e o que eu poderia ter feito diferente. Eu até estou sendo hipócrita, né? Toda não. Eu fiz uma vez com o paciente asa 1, é bem tranquilo, eu não vou ficar, né, cheio de pensamento sobre essa anestesia. Mas assim, se eu faço uma anestesia no paciente crítico, uma cirurgia diferente, ou uma cirurgia de maior porte, toda vez que eu termino uma cirurgia, rapaz, eu poderia ter feito alguma coisa diferente? Isso acontece. Essa semana eu anestesiei uma parente médica, uma médica, como está sendo gravada aqui, eu não vou falar o nome, mas todos vocês conhecem. Ela é médica da dor, muito conhecida aqui em Fortaleza. Eu fui anestesiar a cunhada dela. Ela estava em sala e eu achei excelente, né? Porque eu vou ter uma pessoa para mim. E eu não podia fazer, era uma paciente, uma cirurgia, uma descompressão de medula. Tinha sido operada quando era criança, de uma artrodese de coluna quase completa. E tinha ficado L5 e L1 sem artrodesar.
e esse nível estava dando comprimido na medula. Ou seja, eu não podia fazer bloqueio, porque eu não tinha acesso, não tinha onde entrar com bloqueio, e eu só ia poder fazer medicações venosas. E eu achei excelente, porque tem uma pessoa que está do meu lado, né? Então, assim, eu já faço polifarmácia, né? Multimodal, né? Mas aí foi bom, que a gente discutiu bastante coisa. Então, no final, onde é que eu queria chegar? É que acabou a cirurgia, ela acordou com dor, a paciente. Mesmo a gente ter feito sulfato de magnésio, pregabalina pré-operatório, morfina, ketamina, dose alta de ketamina, e ela acordou com dor. E aí ela que estava comigo o tempo todo, jamais esqueceu de pedir para infiltrar a ferida. Debriefing, né? Rever o que aconteceu. Poderia ter sido infiltrada a ferida. Certo? Uma paciente com dor crônica, memória de dor lascada, certo? Então, mais uma vez, debriefing, revisão do que aconteceu, né? E a administração pelo cirurgião, logo, tem benefício, por exemplo, o cara está lá com a medula para ele ali. Também você fazer o peridural, você pedir para... Vamos conversar com isso depois, como sabe um pouquinho do tema aqui, mas a gente fala sobre isso, tá bom? A gente fala sobre isso. Excelente pergunta. Então, a oportunidade de reflexão pessoal na ação em simuladores, com vídeo, eles sugerem até com vídeo, assim, a gente vai ver que não é obrigatório, ou seja, eles filmam a situação de crise simulada e avaliam a atitude do anestesista, certo? Do residente. É muito importante, certo? Assim, é o que traz mais benefício, né? E aí eu comecei a ver alguns trabalhos, alguns trials que avaliam residentes. Esse foi um deles, né, que ele fala que a simulação repetida melhora as habilidades comportamentais, que são essas que eu falei, né, que o debriefing, que é essa discussão sobre o caso, é fator fundamental para essa melhora da habilidade. Eu mandei, coincidentemente, fazia tempo que eu não fazia isso, eu mandei meu para a autora, essa Dr. Rhonda Flynn, não sei se está nesse trabalho, acho que no anterior, esse daqui, essa doutora aí, desse trabalho. Aí ela me respondeu. Eu perguntei, mas como é que a gente melhora essas habilidades? Porque assim, eu comecei a ficar angustiado porque você avalia, mas você avalia e como é que melhora? Não adianta nada eu avaliar uma coisa que eu não possa melhorar. E aí ela falou que realmente, assim, ela não foi bem resumida, mas ela me deu alguns materiais e assim, na realidade é repetição. Repetição, repetição, repetição. Então, e aí é onde entram as sessões clínicas, e por isso que eu até não ia sortear hoje, mas graças a eu ter estudado esse tema, viu, aí eu voltei à ideia de sortear, certo? Porque ele fala, inclusive, das situações de estresse, certo? A gente tem que, no treinamento, passar por situações de estresse para a gente poder lidar com isso. E isso também é treinado aqui. O objetivo, eu já falei isso 1000 vezes, né? Ninguém passar vergonha, a gente está em casa, tá bom? Então, a gente exercita a consciência da situação, a consciência do caso clínico, o que poderia ter sido feito, tal, como é que estava a situação no momento, a tomada de decisão e, juntando tudo, é uma discussão de caso, uma situação de crise nesse caso. Bom, então esse trabalho aí, ele avaliou 20 residentes em situações de crise, né, com o debriefing, e ele viu que a repetição de situações melhorava, mas ele achou um detalhe, que só bastava repetir uma vez. Na segunda repetição já não melhorou tanto. Só que ele não avaliou isso a longo prazo. Ele avaliou a curto prazo. Então, é um problema do trabalho. Esse outro trabalho, ele separou 3 grupos de residentes, tipo de debriefing, certo? De discussão de caso, pós cenário de crise. Um grupo ficou sem o feedback, sem essa discussão. Um outro, com feedback oral. Eles apenas discutiram, baseado nas características de habilidades não técnicas, discutiram o que poderia ser melhorado em relação à liderança, à tomada de decisão. E teve um terceiro grupo que eles fizeram a parte oral e com vídeo, avaliando o vídeo da filmagem da situação de crise. Eles evitaram sobrecarga de informação, que às vezes você fala um chalhamaço de coisa e acaba que a pessoa vai repetir tudo errado porque não captou nada, né? E olha o resultado dele. Manejo de crise, de cenário de crise pós-teste, ou seja, fizeram a primeira simulação, fizeram o feedback e fizeram uma segunda simulação de crise. O feedback com ou sem a fita de vídeo, a filmagem, foi semelhante ao resultado, inclusive com tendência da filmagem ser pior. Eles falam que acabou que a pessoa prestou muita atenção na filmagem e não prestou atenção nas correções que têm que ser feitas. O autor. Bom, então, esse aqui é o resultado. Olha só, a melhora, isso aqui
eu falei das habilidades técnicas, botar aquela tabelinha de notas que você dava para cada habilidade, você somava. Essa barra representa a diferença entre a nota da primeira simulação e da segunda. No controle, houve, inclusive, não significativa, uma piorazinha, certo? Aqui é a nota do primeiro, esse gráfico aqui, à esquerda, é a nota do primeiro teste menos a nota do segundo teste menos do primeiro, ou seja, do teste pós-feedback menos a nota do teste pré-feedback. O controle, inclusive, foi negativo, ou seja, assim, uma tendência de piora do manejo da crise. Pelo menos não modificação. Quando você fez feedback tanto por vídeo, que é essa barra menor, quanto só oral, você teve melhora do manejo da situação de crise. E aqui, mais uma vez, pré-teste, pós-teste, também você não viu melhora, né? Só ficou mais claro aqui nesse gráfico. Então, pré-teste e pós-teste com uma melhora significativa do manejo, só abordando aquelas habilidades não técnicas, exercitando e tomando consciência daquelas habilidades. Nossos resultados confirmam que o padrão educacional de exposição à crise sem discussão dos casos não oferece benefício, ou parece oferecer pouco benefício. Ou seja, se você faz uma CLS em que você apenas participa da simulação sem uma discussão do que foi feito, do que poderia ter se melhorado, não adianta de nada. Infelizmente, a discussão de caso sistemática não é real, não acontece no dia a dia. E aí vocês, pô, então como é que eu faço isso, né? E ele fala também a questão da fita de vídeo, que não melhora tanto o resultado do feedback em relação só ao feedback oral. E aí você vai pensando, putz, mas como é que eu posso fazer isso no dia a dia, né? Vou passar isso aqui não diz muita coisa não. E aí eu achei esse artigo aí, do King Mirror, que ele fala do self-debriefing, né? Claro que tudo isso que eu estou falando são parametrizados. Eles fizeram aulas com os avaliadores, né? Os avaliadores liam sobre a questão das habilidades não técnicas, eles faziam todo um preparo pré-trabalho, pré-estudo, e avaliavam os residentes. Então, 50 residentes de anestesiologia, né? Alguns faziam self-debriefing, que eles eram orientados de como fazer esse self-debriefing. Eles davam nota, tudo por videotape, esse aqui com vídeo. Então, eles viam o vídeo da ação deles na situação de crise e se davam notas e viam como poderiam melhorar eles mesmos sem nenhum instrutor, e o outro com o instrutor. A melhora pós-discussão do caso, pós-reflexão sobre o caso, foi semelhante com o seu instrutor. Então, eu estou falando aqui que sempre que você fizer uma reflexão sobre o caso, principalmente se ela for de uma maneira objetiva, ela vai trazer benefício, mesmo se for sozinho. E aí, essa revisão já mais nova do Video Opinion, ele fala que a grande quantidade de erros médicos e eventos adversos, ela acontece por habilidade de time inadequada, né? E aí entra também essas características principais, além de ele citar até outras, né? Comunicação não padronizada, que a gente já falou disso aí, liderança inefetiva, falta de consciência de situação, que para mim isso aí é muito claro, utilização ruim de recursos, às vezes você não utiliza um recurso que você pode usar, e priorização inapropriada. E aí ele fala em relação à simulação, vou mostrar só esse gráfico aqui, que o ideal é que, deixa eu explicar aqui esse gráfico, aqui, rapidinho, uma hora dessa é difícil, mas aqui, ó. Isso aqui, ó, eventos graves com baixa oportunidade de aprendizado. Eventos não graves, de baixa gravidade, com alta oportunidade de aprendizado. E aqui o intermediário, né? Eventos graves com alta oportunidade de aprendizado e eventos não graves com baixa oportunidade de aprendizado. Ele fala que o ideal é que se faça simulações desses eventos, que são alta gravidade com baixa oportunidade de aprendizado. E onde é que eu quero chegar isso na prática de vocês? Uma vez, eu estava numa cirurgia de um membro superior e isso é um bloqueio de plexo. Eu não lembro o que era a cirurgia. E aí o residente veio pedir para fazer o bloqueio. Ele nunca tinha nem lido a técnica, não sabia nem o que era um plexo braquial direito, que ele fazer o bloqueio. Ele vai fazer esse bloqueio? Não vai adiantar de nada. Amanhã ele esqueceu tudo. Agora, é diferente. Como é que você faz, então, na situação de baixa oportunidade de aprendizado? Você faz ou simulações, ou você, pelo menos, faz revisões no dia anterior
e no pós-procedimento. Isso você aumenta muito a chance de retenção de habilidades técnicas e não técnicas, tá bom? Então, sempre procure chegar nessas situações de alto risco ou não, e principalmente de baixa oportunidade de aprendizado, e absorver o máximo, certo? Ele até cita isso aqui, mas é mais complexo um pouquinho. Aí ele fala, Raí, justamente do estresse no treinamento, que é importante ter o estresse no treinamento. Então, assim, eu fiquei mais tranquilo com o seu estresse por causa disso. Então, você vai reclamar com o autor do trabalho, certo? Ele fala que você tem situações de crise, né? Crise Resource Management, você introduz estresse no treinamento, né? Você força habilidades cognitivas e com isso tudo você consegue diminuir a chance de erro e aumentar a segurança do paciente. E está tudo incluso aqui em relação a, incluindo aqui prática deliberada, né? Treinamento de time, a gente não tem esse tipo de treinamento de time, mas eu queria que tivesse pessoal de enfermagem participando de discussões de caso também, certo? Bom, o que eu tinha para falar em relação a manejo de crise era mais ou menos isso, para introduzir vocês nesses conceitos, tá bom? E eu acho que vale a pena procurar saber, pelo menos por alto, alguma coisa disso. E aí, o manejo de crise a gente vai falar só basicamente de algumas referências bibliográficas e condutas numa situação de crise, uma dúvida, certo? Hoje em dia, alguns grandes centros, eu vou citar aqui Stanford e Harvard, eles têm se direcionado no sentido de parametrizar a crise, de objetivar o tratamento da crise. A gente vê muito isso na cardiologia em relação à CLS, pediatria, né, o suporte avançado de vida em pediatria, mas na anestesia a gente tem muita dificuldade de ter isso. Tem o SAVA, mas a gente ainda tem muito a melhorar em relação ao SAVA. E aí, isso aqui é um livrinho só de manejo de crise e ele é bem objetivo. Isso aqui é só uma tradução da página que ele fala, ó, hipotensão, você vai pedir diagnóstico, que é pré-carga, contratilidade, redução ou diminuição da pós-carga, redução da resistência vascular sistêmica. Todo mundo sabe isso aqui. Mas, às vezes, na hora que você está de frente com o paciente, às vezes falta uma lembrança de alguma dessas possibilidades de diagnóstico, né? Aqui é o diagnóstico de choque, é um trabalho do New England, ele fala o que a gente discutiu. O diagnóstico de choque antes da ecocardiografia, né, que você tem, avalia se tem um débito cardíaco estimado se é alto ou baixo, se é baixo você vai para as 3 possibilidades, né? Choque cardiogênico, choque hipovolêmico ou choque obstrutivo, né? A gente saiu do distributivo, né? E com o ecocardiografia ficou mais fácil definir isso aí. Mas onde eu queria chegar é isso aqui. Esse trabalho do anestesiólogo de 2017, ele fala também desse manejo de crise, ele fala inclusive de checklists, certo? Checklist em crise, manuais de emergência e ajudas cognitivas que hoje em dia tendem a ser usadas. O que é isso? Numa situação de crise, por exemplo, numa resposta, numa anafilaxia ou alguma coisa, você fazer as condutas e alguém pegar um papelzinho e ler tudo que é para ser feito na anafilaxia. É isso mesmo, é básico, parece um tanto quanto pueril, mas isso diminui a possibilidade de você estar esquecendo de alguma coisa, certo? Então, alguns centros mundiais eles fizeram esses cognitive aids, né, que ajudas cognitivas. Eu não sei se tem uma tradução melhor. E são livros pequenos e práticos. Eles falam, por exemplo, que eu só mostrar para vocês, obviamente eu não vou ficar falando isso uma hora dessa, mas ele tem, por exemplo, o manejo da situação de hipotensão intraoperatória, aí ele vai dizendo tudo que você tem que fazer. E aí eles sugerem que uma pessoa que esteja na sala, você chamou um anestesista para ajudar, como foi o caso. Aí a pessoa que chega para ajudar, uma que olhar aqui e ver se está faltando alguma coisa, como se fosse um checklist. Foi pensar nisso, foi feito isso, isso e isso. Aí ele fala, por exemplo, aqui, foi pensado na fala que você vai para o evento 8. Aí você vai para o evento 8. E mesma coisa para, assim, hipotensão, anafilaxia, tem vários outros, hemorragia, né? E também Stanford fez a mesma coisa, mesma orientação em relação a fazer checklists. Ele fala aqui, olha, tem inclusive, ó, do not remove book from this room. Então, você não tira o livro da sala. Então, cada sala de cirurgia teria um livro desse para uma consulta rápida. É que nem se o piloto e o copiloto tiveram algum evento cardíaco, os dois juntos ao mesmo tempo, tem como você pousar o diesel, né? Bom, e aí você tem a mesma coisa. Hipotensão, anafilaxia, tem vários outros. Anafilaxia, hemorragia. Então,
Isso é a gente descer um pouquinho do salto de querer saber tudo e dar uma olhadazinha no livro, em alguma coisa, numa hora de uma dúvida e de uma intercorrência. E só era isso. Boa noite.